falando tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Uma Cristina glorificando ao nome de Jesus também. Aleluia. Quem crê que tem vida? Eu também sou da amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, eu estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependida estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, eu sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar
deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes. O teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Glória a Deus, amém. Glórias a Deus. Quantos aqui querem ser um verdadeiro adorador? Aleluia. Aleluia. Nós somos, por bondade e graça de Deus, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é verdade? Aprove a Deus nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Não merecíamos, mas a bondade e graça dele tem nos alcançado. Glórias a Deus. Meus irmãos, por gentileza, quem pode abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, carta do apóstolo Tiago, no qual nós fizemos a leitura oficial desta noite. No capítulo de número 1. Glórias a Deus. Capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 19 em diante. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, nos diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós aplicada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, desta noite eu quero focar no versículo de número 22, que diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que Deus tocou no meu coração para esta noite foi
cumpridores da palavra versus apenas ouvintes. De que lado você quer estar? Você quer ser cumpridor da palavra ou quer ser apenas um ouvinte da palavra? Deus tocou no meu coração o texto em que nós lemos, porque nos dias atuais, uma das coisas mais difíceis de se observar, pessoalmente falando, as pessoas muitas vezes se esquecem que não basta ser somente ouvinte da palavra, mas principalmente cumpridor. O texto em que nós lemos é uma carta de Tiago. A maioria esmagadora dos estudiosos e da tradição da igreja identifica o autor como Tiago, irmão do Senhor Jesus. Está registrado em Mateus 13, 55 e Gálatas 1, 19, provando que este Tiago ele era irmão do Senhor Jesus. Não foi o apóstolo dos 12 durante o ministério terreno de Jesus, porém ele se converteu após a ressurreição de Jesus, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 7. Ele tornou-se líder da igreja em Jerusalém, conforme está registrado em Atos, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 13 e capítulo 21, versículo 18, ficam comprovado que este Tiago aqui, irmão de Jesus, depois ele se tornou líder da igreja em Jerusalém. A relevância e a importância histórica da carta de Tiago era profundamente respeitada, tanto por cristãos quanto por judeus, conhecido por sua vida piedosa, oração constante e fidelidade à lei, agora reinterpretada à luz de Cristo. A data provável da carta de Tiago está simplesmente, irmãos, ela é considerada por muitos como um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Ela foi provavelmente escrita entre os anos 45 a 49 depois de Cristo, ou seja, antes do Concílio de Jerusalém, que está registrado no capítulo 15 de Atos. Os destinatários, ou seja, aqueles que foram simplesmente os recebedores desta carta, eles foram para as 12 tribos da dispersão, ou seja, é uma expressão relacionada que se refere aos judeus cristãos que estavam espalhados fora da Palestina. E nós percebemos também que a carta ela foi endereçada em um período de resultado de perseguição, conforme Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 11, 19, eles viviam em regiões helenísticas, ou seja, também sob pressão cultural e religiosa. O que é ser helenístico? É ser dotado de característica dos gregos. E aqui simplesmente também, irmãos, o contexto social da carta do apóstolo Tiago, ele simplesmente estava em um período de pobreza, exploração econômica, conforme também registrado na própria carta, capítulo 5, versículo 1 ao 6, e também passava por um contexto de discriminação dentro das próprias assembleias, capítulo 2, versículo 1 ao 7. A carta surgiu em um contexto de perseguição externa, cristãos eram marginalizados, perda de bens e status social e provações constantes. No capítulo 1, versículo 2, deixa claro isto. No capítulo, simplesmente também está registrado que a carta de Tiago foi escrita em um período de crise interna da fé reduzida a discurso, confissão sem prática e divisão entre ricos e pobres, e também uso pecaminoso da língua. Quem se lembra que uma certa feita eu usei a carta de Tiago pregando somente sobre a língua, o mal da língua, o que a língua causa para a nossa vida. Mas aqui eu quero tratar apenas no que diz respeito ou concernente a sermos cumpridores da palavra de Deus e não
ouvinte. O tema central da mensagem de hoje é: você quer ser um ouvinte cumpridor da palavra de Deus, ou você quer ser apenas um ouvinte apenas, que apenas ouve, mas não as pratica? Porque se os irmãos pararem para observar, nos dias atuais, a facilidade, aliás, a dificuldade, não é simplesmente ouvir a palavra. Ouvir a palavra, todos podem até ouvir. Você ouve através da palavra no culto, muitos também ouvem através da internet, mas o mais importante não é somente ouvir, o mais importante é praticá-la, é vivê-la, é praticar aquilo que Deus deixou para nós, através dos ensinos de Jesus, através dos apóstolos, dos discípulos, dos missionários e todos aqueles que foram inspirados por Deus para escrever a santa e gloriosa palavra de Deus para as nossas vidas. Cumpridores versus ouvintes, a fé que se manifesta em obediência. O mais importante é obedecer, não é verdade? O perigo espiritual do ouvinte apenas. Vamos lá. Tiago escreve aos crentes que frequentavam os ensinos, mas não encarnavam na prática. O problema não era ignorância, mas auto-engano espiritual. Por exemplo, o termo grego para enganando-vos, quando ele diz assim, enganando-vos com falsos discursos, mas não sede apenas ouvintes, enganando-vos. O termo grego para enganando-vos é simplesmente paralogizomai, que significa carregar a ideia de raciocínio falso, uma conclusão ilusória, ou seja, é ilusório, é perca de tempo, eu apenas ouvir a palavra e não praticá-la. Eu tenho que concordar comigo mesmo e com os céus e entender e raciocinar de que eu tenho que guardar no meu coração, conforme disse o salmista. Quem se lembra, foi citado aqui no hino, que o salmista ele se expressou e disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, a princípio, a palavra ela tem que ser guardada. Ela não deve entrar aqui e sair aqui. Ela tem que entrar aqui e vir para aqui. Tem que vir para o coração, guardar e praticar aquilo que Deus deixou para nós. Quando a gente guarda, irmão, é diferente. Quando a gente guarda a palavra, a gente sente o poder transformador da parte de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Tiago, ele ensina que conhecimento sem obediência produz ilusão, não transformação. Pode observar que muitos crentes hoje em dia, a maioria deles, aqueles que você começa a suspeitar da sua obediência, da sua fé, dos seus frutos diante de Deus, se de fato eles são de fato crentes ou não, quando você começa a ficar com a pulga na orelha, é porque ele não guarda a palavra, é porque ele é somente ouvinte, é porque ele somente quer ouvir, só quer participar, só quer pregar, só quer ensinar, mas não guarda, porque quem guarda tem fruto, e quem tem fruto, a gente observa de longe. Olha lá o homem de Deus, olha lá a mulher de Deus. Glória. Aleluia. O termo grego para cumpridor é poietes. Poietes significa, aleluia, não é aquele que apenas quem faz algo ocasionalmente, mas quem vive sob a prática e contínua da palavra. Oh, glória. É tipo assim, eu ouvi a palavra hoje que eu não devo, por exemplo, aleluia, colocar coisas más diante de meus olhos. Eu não devo ver
coisas que não agradam a Deus, que afetam a santidade de Deus. Aí, a partir de hoje, eu guardei hoje, mas se amanhã eu não guardar, eu deixei de guardar a palavra, não é verdade? Então, a prática de ser cumpridor da palavra de Deus, ela é contínua. Você guarda hoje, guarda amanhã, e assim você vai perseverando, aleluia, sendo cumpridor, aleluia. Ser cumpridor da palavra é ser cumpridor, praticante continuamente. Você guarda hoje, você guarda amanhã, guarda depois da manhã, guarda a semana, guarda durante o mês, guarda durante o ano, guarda durante os anos, guarda durante a década, e assim você vai perseverando até o dia da volta do Senhor Jesus. Glória. O cumpridor da palavra, cumpridores a palavra com autoridade, não apenas informação. Aleluia. O enfoque é: o ouvir se relaciona ao intelecto. O cumprir se relaciona à vontade submissa. Do glória. Sabe o que isso significa? Ouvir, que está relacionado ao intelecto, você vai ouvir, você pode até adquirir conhecimento, não é verdade? O conhecimento, ele vai servir. A Bíblia diz que você pode crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento está diante de você, mas a graça é quem vai fazer com que você guarde este conhecimento para não pecar. Oh, glória. Aleluia. Então a parte intelectual, o conhecimento está diante de você. Ele faz parte da parte intelectual. Agora, a obediência, o cumprir a palavra, se relaciona à vontade submissa. Porque ser cumpridor da palavra de Deus é simplesmente ser submisso à palavra de Deus. Glória. Aleluia. Se a palavra está dizendo: não coloque coisas má diante dos seus olhos. Se a palavra está dizendo, aleluia, não fale mal dos seus irmãos, refreie a sua língua. Se a palavra está dizendo, não se assente na roda dos escarnecedores, você deve não se assentar na roda dos escarnecedores. Se a palavra está dizendo, aleluia, seja amante uns dos outros, você deve amar uns aos outros. Se a palavra está dizendo, não faça pré-julgamento, você não deve fazer pré-julgamento. Isto, irmãos, é você ser cumpridor da palavra. E quando a gente é cumpridor da palavra, os céus nos assistem, e tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pronuncia, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente ensina, o céu está ouvindo e está dizendo: ele é cumpridor, ele está falando, ele pode falar porque ele vive. Ela está falando, ela pode falar porque ela vive. Ele está ensinando, ele pode ensinar porque ele vive. O céu está aberto a aprovar a quem é cumpridor da palavra. Glória. Nos dias atuais, o mais difícil é ser cumpridor, porque o ouvinte está assim. Glória. Aleluia. Ouvinte tem muito, agora praticante são poucos. É por isso que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Oh, glória. Porque o escolhido é trabalhado por Deus. O escolhido, ele anda pelo caminho da submissão da palavra de Deus. O escolhido é moldado, ele passa pelo processo da palavra, ele é experimentado na palavra, ele é cumpridor da palavra. Do glória. Agora, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Tiago dizendo: sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Eu me recordo do que disse Jesus. Quem pode acompanhar comigo? Quem pode ler? Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante. É culto da palavra, é culto de ensino. Abra sua Bíblia e veja aí.
Mateus capítulo de número 7, perdão. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 ao 27. Quem lê, quem achar pode ler por gentileza, de preferência no microfone, para quem está, o internauta também poder acompanhar o versículo. Mateus 7, versículo 24 em diante. Glória. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e as sopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumprem, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e as sopravam ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha aí, quem prestou atenção? Tiago diz que, e sede cumpridores da palavra do Senhor, e não apenas ouvintes. Aí Jesus, ele olha aqui no capítulo 7, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, porque ele é cumpridor. Ele é cumpridor da palavra, ele não somente ouve, mas ele pratica, e ele é prudente, porque quem ouve a palavra do Senhor e pratica, Deus o torna prudente, aleluia. Ele vai edificar a sua casa sobre a rocha. Quando vier a tempestade, haja o que vier, venha o que houver, haja o que houver, venha o que vier, gostem ou deixem de gostar, pode vir a calúnia, pode vir o disse-me-disse, pode vir o que for, ele permanece firme na presença de Deus, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Glória. Glória. Quem está entendendo esta palavra desta noite? A palavra é simples, mas tem que ser simples mesmo. É para você entender e para você praticar. Quem está disposto a praticar a palavra de Deus nesta noite? Glória, glória. Crente que edifica a sua casa sobre a rocha, aleluia, ele está preparado, ela está preparada para as adversidades da vida. Alguém balança para lá, balança para cá, mas o dono do barco está dentro dele e o barco não afunda. Quem crê nesta palavra glorifica o nome de Jesus. Edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha, porque quando o vendaval vier, você vai ficar firme na presença de Deus. Mas o que foi que aconteceu com aquele que ouviu a palavra, mas não a praticou? O que foi que aconteceu? Aquele que ouve as minhas palavras, versículo 26, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua
a sua queda. Por quê? Porque ele edificou a sua casa sobre a areia, porque ele não era cumpridor da palavra, mas apenas o ouvinte. E quem ouve a palavra de Deus, por exemplo, para se santificar, mas não se santifica, vai andar pelo caminho do pecado, não é verdade? Quem ouve a palavra de Deus, por exemplo, para ser prudente, mas não é prudente, é um insensato, vive falando o que não deve, vive andando com quem não deve, vive se metendo onde não se deve, vai acontecer o quê? Vai simplesmente naufragar na fé. Qualquer coisinha, qualquer disse-me-disse, qualquer não a paz do Senhor, qualquer coisinha já fica embaraçado, já fica embaraçada. Por quê? Porque não está firme na rocha. A sua casa não foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre a areia. Não é cumpridor da palavra, mas é apenas ouvinte. Aí apenas quando vem a adversidade, quando vem a chuva, quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, a primeira coisa que faz é murmurar, enxerga problema em todo mundo, mas não sabe discernir a raiz do problema. Seja simplesmente cumpridor da palavra. Quem é cumpridor da palavra, aleluia, Papai do céu, deixa firme na presença dele. Edifique a sua casa sobre a rocha, que Papai do céu vai trabalhar maravilhosamente. Glória, glória. Jesus também se expressou em João 13, versículo 17, quando ele disse assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Oh, glória. Jesus está dizendo no capítulo 13, versículo 17 de João: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Bem-aventurado serás, feliz serás, se fizerdes o que vos mando, se fizerdes o que eu vos ensino, se fizerdes aquilo que está estabelecido na minha palavra, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, bem-aventurado serás, feliz serás. Tua mulher será como ribeiro, a tua família, o teu marido, o teu filho, ao redor da tua casa, será uma bênção na minha presença, se fizerdes assim. Glória, glória. Ouvir sem praticar é uma fé estéril e culto vazio. Tiago está confrontando um cristianismo que ouve sermões, concorda teologicamente, mas resiste à obediência prática. Pode observar, irmãos, que muitos crentes às vezes concordam unanimemente juntos uns com os outros. Às vezes, teologicamente falando, a gente concorda na escola dominical que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo formam uma trindade. Amém, amém, é assim, eu creio assim. Nós acreditamos e cremos que salvação só se encontra em Jesus. Não há outro Salvador a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Não é assim a igreja é? Amém. Estão todos concordando teologicamente. Estão todos em comum acordo teologicamente falando. Agora, isto aí é importante? É. Mas o mais importante é você praticar a palavra de Deus. Vida de santidade, vida, aleluia, de separação do pecado do mundo, vida de se guardar a sua língua do mal, vida de se guardar, aleluia, separar, discernir entre o bem e o mal, e assim sucessivamente. É o que mais interessa para Deus, é você viver e praticar a palavra de Deus, e a vontade dele está estabelecida onde? Na palavra. É a palavra, a palavra, a palavra. Agora eu vou perguntar uma coisa para os irmãos com a ousadia e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você está lendo a palavra de Deus durante a semana? Glória. Será que você já abriu a sua Bíblia hoje para ler pelo menos um capítulo? Ou pelo menos alguns versículos? Glória. Aleluia. Porque a vontade de Deus para mim, para você, está aqui.
está aqui dentro. Aleluia, oh glória. Você não deve ser somente ouvinte, você deve também ser praticante. E para eu praticar, nem sempre é obrigado eu ouvir somente, basta eu também ler. Oh glória, aleluia. Jesus, sexta-feira, ele se expressou e disse assim, no Evangelho de João, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim e testificam de mim. Oh, glória. Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque nela vós tendes a vida eterna e são elas que testificam de mim. Examinar a Escritura, irmão, não é somente ler. Examinar a Escritura é ler minuciosamente, procurar entender o significado do que se está lendo. Você ora para que Deus lhe dê discernimento. Se você não entender, o Espírito Santo vai lhe iluminar através da oração para a compreensão da palavra de Deus. Quando Jesus está dizendo, examinai as Escrituras, Ele está dizendo, leia a palavra de Deus minuciosamente, tente compreender, tente entender. A minha vontade está nela, a vontade do Pai está nela, é ela que vai lhe iluminar, glória, é ela que vai dar direcionamento. Glória, aleluia. Essa fé sem prática se torna estéril. No próprio capítulo 2 de Tiago, no versículo de número 17, está escrito assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, ou seja, é uma fé estéril. Ainda no capítulo 1 de Tiago, versículo de número 26, ele se expressa e diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ou seja, ele está dizendo que a religião deste ela é incoerente com as Escrituras. Ela também é uma fé religiosa, porém não regenerada. A nossa fé ela tem que ser partir do princípio e do pressuposto que nós temos que ter uma fé regenerada, transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem que entrar dentro, tem que transformar, tem que ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória. Ouvir a palavra e não obedecer, endurece o coração. Cada culto sem resposta prática aumenta a responsabilidade espiritual do crente diante de Deus. Ou seja, se você vem a cada culto, mas cada culto que você participa, o culto que você está prestando a Deus, se ele não for do pressuposto de que a sua vida está de fato não apenas regenerada, mas você está praticando genuinamente a palavra de Deus, se assim não for, você está simplesmente o quê? Conforme eu mencionei, a sua responsabilidade espiritual está cada dia maior, porque Deus está lhe vendo do céu. Oh, glória. Não é à toa que a Bíblia diz que, aleluia, não ficará diante da minha casa, ele não permanecerá. Quem? Aquele que tem um coração ímpio, o arco da impiedade, aquele que está simplesmente, irmãos, simplesmente uma fé fingida. Muitas vezes tem pessoas que adoram a Deus na igreja, mas lá fora tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que Jesus salvou a sua vida, tem vergonha de dizer, aleluia, que é salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro,
mas o crente genuinamente transformado pelo poder do Evangelho, aonde ele chega, alguém pergunta: você é crente? Eu sou crente. Você é crente mesmo? Sou crente. Eu sou crente assembleiano, pentecostal. Jesus me batizou no Espírito Santo e eu creio que eu vou morar no céu. Ele tem autoridade e ousadia e alegria de dizer que é salvo em Jesus. Glória. Cumpridores revelam transformação interior. O cumprimento da palavra não é legalismo, mas fruto da nova natureza. O Espírito Santo grava a palavra no coração do crente, de acordo com o profeta Jeremias, no capítulo de número 31, versículo de número 33. O profeta Jeremias, aleluia, capítulo 31, versículo 33, está escrito assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória. O Espírito Santo grava a palavra no coração do crente. A obediência é a evidência da fé viva. Por exemplo, no capítulo 6 de Romanos, se os irmãos pararem para observar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 17. Romanos capítulo 6, versículo de número 17, está escrito assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, Deus, Ele grava a sua palavra através do Espírito Santo em nosso coração. E ao mesmo tempo, a obediência é evidência de uma fé viva. A santificação, ela se manifesta através de ações visíveis. A maior evidência de que você está praticando a palavra de Deus, ela tem que ser visível. Alguém tem que ver externamente os frutos do Espírito Santo na sua vida. Eu vou resumir, que o horário avança, o horário passa rápido, e eu quero resumir. E como eu disse a princípio, que eu queria fazer a distinção entre pessoas que são cumpridores da palavra de Deus e pessoas que são apenas ouvintes da palavra de Deus. Exemplo de pessoas que são apenas ouvintes da palavra de Deus. O jovem rico, ele teve uma audição sem rendição. Se os irmãos observarem, no capítulo de número 19 de Mateus, no versículo de número 16, os irmãos vão perceber que Jesus simplesmente, ele está diante daquele jovem, o jovem conhecido nas Escrituras como o jovem rico. No capítulo de número 19 de Mateus, no versículo de número 16 ao 22, está escrito assim, que simplesmente o quê? E eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe o jovem: quais são? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Então disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas
propriedades. Então ele simplesmente, irmãos, ele ouviu, mas não praticou. O jovem rico, ele é apenas um exemplo de ouvinte. O outro exemplo de ouvinte da palavra de Deus é os fariseus. Conhecimento sem prática. Dizem e não fazem. Quem se lembra que Jesus dizia: ouçam tudo quanto os fariseus vos ensinam, mas não pratiquem o que eles praticam, porque muitas vezes eles colocam fardos pesados sobre o povo, mas eles não praticam, ou seja, são apenas ouvintes da palavra de Deus. O outro exemplo de pessoas que são apenas ouvintes, quem pode ler para mim, por gentileza? Êxodo capítulo 19, versículo de número 8, quando disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas logo desobedeceram. Êxodo capítulo 19, versículo de número 8. E ainda no capítulo 32, versículo 1 ao 8, também está registrado a desobediência do povo de Israel. Balaão, no capítulo 22 de Números, até o capítulo 24, e capítulo 31, versículo 16, fala também da desobediência de Balaão. Ele teve audição sem transformação. Ouviu Deus claramente, mas seu coração permaneceu dividido. A multidão que ouviu Jesus, João capítulo 6, versículo 26 a 66. Muitos ouviram, se admiraram, mas abandonaram quando a palavra os confrontou. Quem se lembra também quando Jesus, certa feita, ele disse assim: vocês vão beber o meu sangue e comer a minha carne, falando ele da sua morte, que o corpo dele representava o seu sacrifício na cruz e o seu sangue seria derramado na cruz. Ele estava falando da sua morte espiritual, física e espiritual, mas a Bíblia, aliás, física, com o sentido espiritual de trazer resgate para nós. Mas muitos, quando ouviram aqueles discursos, alguém dizia o quê? Até mesmo muitos dos seus próprios, a nossa mala, vamos pegar tudo que a gente tem, pega os meninos, pega as meninas, pega a família, vamos embora. O povo ia dizer o quê? Tu está ficando maluco. Do glória, não é verdade? Mas Abraão, pela fé, ele obedeceu. Do glória. Ele foi para uma terra que ele nem sabia para onde ele ia, mas só pelo fato de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, Deus fez dele o glória, o pai de muitas nações. Quem aqui quer receber a benção de Deus? Seja cumpridor, seja praticante da palavra de Deus, que Deus vai lhe abençoar grandemente. Glória. Noé teve obediência sem aplausos. Alguém dizia: estás ficando maluco, construir uma arca para todo mundo entrar aí dentro, porque tu está dizendo que Deus vai mandar uma chuva que vai matar todo mundo, isso aqui vai inundar de água, estás ficando maluco. E ele trabalhava, e trabalhava, e trabalhava em silêncio, e alguém acusando ele de maluco, alguém dizendo que ele está ficando doido, mas quem ouve a voz de Deus, aleluia, quem ouve a voz de Deus e sabe que Deus é todo poderoso e sabe fazer, que fala e cumpre, não está preocupado com o que estão dizendo, não está preocupado com o que estão falando, ele só está preocupado em obedecer a voz de Deus, porque quem ouve e obedece a voz de Deus, Deus se responsabiliza. Abraão, Noé, glória. Maria, ela teve submissão total. Quando alguém estava simplesmente ocupada com outras coisas, Marta estava preocupada com tantas coisas, com os afazeres, mas Jesus disse o quê? Marta, Marta, uma só basta. Agora tem uma coisa, Maria, ela escolheu a boa parte. Quem aqui escolheu a boa parte? Quem aqui escolheu? A boa parte é estar aos pés de Jesus. A boa parte é estar na presença de Deus. A boa parte é estar buscando aos pés de Jesus. Senhor, entra na minha vida, faz uma morada, abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Aleluia. Deus está trabalhando na tua família. Você escolheu a melhor parte, então Deus vai lhe abençoar.
Glória. Glória. Mesmo cansado, Pedro respondeu em Lucas capítulo 5, 4 ao 6. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória. Glória. Oh, Santo de Israel. Pedro estava fadigado, ele tinha ido acabado de pescar, não tinha nada, não pegou nada, passou a madrugada pescando, e ele era pescador exímio, ele era um pescador especializado, ele sabia os horários de pescar, ele sabia a rede, ele sabia pescar, mas ele foi, não encontrou nada, mas a obediência, quando Jesus chegou e deu a ordem, Pedro, lance a rede, Pedro, lance a rede, oh, Santo de Israel. E quando ele manda a ordem, Pedro, Senhor, eu passei a noite toda pescando, não encontrei nadinha, mas sobre a tua palavra, só porque o Senhor mandou, eu vou obedecer. Ele está, Santo de Israel. Quem aqui está disposto a obedecer? Papai do céu está costurando a rede rasgada, que faz tanto tempo que não pesca mais, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Você está escolhendo a melhor parte, você está obedecendo a voz do Senhor, você está buscando a presença de Deus, está ouvindo a voz de Deus, e se Deus está dizendo nesta noite, lance a rede, lance a rede, lance a rede, lance a rede, Deus vai trabalhar em quem estiver obedecendo a sua voz. Glória. O cumpridor age pela palavra, não pelas circunstâncias. Jesus é o maior exemplo de obediência à palavra. Em João capítulo 8, versículo 29, eu vou encerrar, porque o horário já avançou. João capítulo 28, versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 29, diz assim: e aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem faz o que agrada a Deus, Deus não lhe deixa só. Eu vou repetir: quem faz o que agrada a Deus, Deus não lhe deixa só. Deus não deixou Jesus só pelo fato de Jesus fazer o que lhe agrada. Se você também fizer o que agrada a Deus, Deus não vai lhe deixar só. Você não vai ficar só. Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinha. Você vai ter a companhia de papai. Ele é contigo. Ele está contigo. Glória. Jesus fazia o que lhe agradava. Ele obedecia a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, vou encerrar agora, tem muita coisa para passar, mas o tempo está avançando. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de... Ele foi obediente até a morte. Quem aqui quer perseverar até o fim? Persevere até o fim. Persevere até o fim. Persevere até o fim. A palavra de Deus nesta noite, o foco foi: sede cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Quem é ouvinte, ele é esquecido. Ele não pratica, e quando a adversidade vem, a tempestade vem, ele não fica firme na presença de Deus, porque é somente
ouvinte, mas quem está praticando, quem está guardando, quem está ouvindo e praticando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus brada no meu coração nesta noite para te dizer: se você está guardando a minha palavra, se você está simplesmente obedecendo a minha palavra, se você está cumprindo a minha palavra, eu tenho para ti uma palavra nesta noite. Eu estou contigo, farei contigo algo que nunca fiz antes. Se você crê, se você crê, se você crê, se você crê, eu farei contigo algo que ainda não fiz antes. Persevere, 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 creia, creia, continue perseverando, sendo cumpridor da palavra, sendo obediente à palavra, sendo guardador da palavra. Deus está trabalhando na tua vida, Ele vai fazer coisas maiores do que você está pedindo ou pensando. Oh, glória, Santo de Israel. A palavra de Deus, quando a gente guarda, oh glória. O salmista, ele se expressou e disse assim, no capítulo 100, no livro de Salmos 119, versículo 130, se não me falha a memória, está escrito assim: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. A exposição da tua palavra dá entendimento e luz aos simples. Se você está confuso ou confusa diante de uma situação, de uma circunstância, e está confuso ou confusa, está embaraçado ou embaraçada, não está enxergando algo que deveria enxergar, Deus está bradando no meu coração para te dizer: a minha palavra vai te iluminar, a minha palavra vai te iluminar, a minha palavra vai clarear aquilo que está escuro. Eu vou te dar entendimento, eu vou te dar discernimento. Você vai discernir entre o bem e o mal. Você vai discernir o caminho do mal, o caminho do bem. Quando alguém colocar a arapuca, colocar o embaraço diante de você, você vai discernir pela palavra e você vai ter escape. Glória, glória, que está entendendo a palavra de Deus desta noite. Oh, Santo de Israel, tudo que eu falo aqui é o que está escrito. Não quero falar nada que venha apenas no meu coração, para não ficar só massageando o ego de ninguém. Estou pregando a palavra. Sede cumpridores, sede cumpridores, sede cumpridores. Se você for cumpridor, você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Glória. Cristo não apenas ensinou a obediência, Ele viveu a obediência. Meu glória. Glória. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Quem recebe esta palavra? Glória. Não é bem? Glória. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel. Rocha viva de onde mana leite e mel. Que Deus nos ajude com a sua graça. Quero desde já agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã, que vieram cultuar ao nosso Deus nesta noite. Quero avisar os irmãos que amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez em nossa escola bíblica dominical.
Louvo a Deus pela presença de cada aluno, professor e superintendência. Vamos continuar frequentes e vamos trazer mais gente. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Semana passada nós batemos o recorde. Nós tivemos aqui um número mais elevado de alunos e assim Deus vai agregando e trabalhando nos corações, não é verdade? Que Deus faça cada dia a sua obra crescer, assim como vem crescendo, amém? Domingo, sexta-feira, culto de ensino na central, normalmente tem um ônibus, quem quiser ir, estará disponível o ônibus para os irmãos estarem no culto de ensino na central. Sábado à tarde, círculo de oração, e domingo, culto pelas irmãs, tá certo? Vamos agradecer a Deus. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Algum aviso? Não? Vamos agradecer a Deus, soberano e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede. De podermos, meu Deus, estarmos na tua casa, para, Senhor, te louvarmos, para orarmos diante de ti, buscar a tua presença, adorarmos a ti e também ao aprendizado da tua palavra. Ajuda a cada dia, Senhor, teu povo a cumprir, guardar e praticar a tua palavra, Senhor, para que venham usufruir das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Despede-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção, de paz e de saúde, e dar-nos o restante de semana abençoado na tua presença. Abençoa cada dia, Senhor, nosso pastor Hinaldo, dando a ele graça e sabedoria, para que ele possa cada dia, Senhor, também com saúde servir a tua igreja. Abençoa o ministério em Cabedelo, a convenção nacional, a convenção estadual, a convenção regional. Abençoa a tua igreja de um modo geral. Ajuda-nos a estarmos sempre com o nosso espírito, alma e corpo plenamente a estar conservados e irrepreensíveis para o dia glorioso da tua vinda. Nós assim te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Irmãos amados, amém.